Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre história genética ucraniana. Então hoje vamos falar sobre história genética ucraniana. Para falar da história da Ucrânia, precisamos voltar no tempo e analisar o seu mapa e suas ocupações. Desde 32 mil anos antes da Era Comum, ou seja, no período pré-histórico, o território onde hoje se localiza o país Ucrânia já era habitado, já tinham habitações humanas. Ucrânia, país do leste europeu, o maior país da Europa, com 603.628 km², teve como sua fundação no século IX, no reino chamado de Kiev, o primeiro estado eslavo, onde o povo que lá habitava se autodenominava povo de Rus. A fé cristã ortodoxa foi instituída em 988 por Vladimir I de Kiev, que consolidou o reino de Rus no território que corresponde hoje aos países Belarus, Rússia, Ucrânia e que se estende até o Mar Báltico. O nome Ucrânia significa fronteira e é exatamente a região ao sul da Rússia e da Polônia. Este nome foi dado pois o país nasce a partir da fronteira entre esses dois outros países. País do leste europeu com maior extensão territorial, conhecido também como celeiro da Europa, pois existe uma alta produção de grãos naquela região. Conforme citei no início do vídeo, o território da Ucrânia é habitado já desde tempos remotos. Neste período, os povos da cultura Yamnia, que são os prováveis fundadores da linhagem do ramo indo-europeu, conforme citei no vídeo sobre cultura Yamna, que deixarei aqui na descrição para vocês assistir caso tenha interesse e que complementa esse vídeo. Do ponto de vista da genética, o povo ucraniano é eslavo, porém em seu território existem outros grupos étnicos que se estabeleceram na região ao longo da história. Aqui, como exemplo, posso falar dos tártaros, povo da Crimeia, que vive na região já há muito tempo e que também tem importância dentro das etnias que fazem parte do povo ucraniano. A figura dos tártaros ela pode ser subdividida em dois grupos. Os tártaros de origem túrquica, que são uma mistura de turcomanos, búlgaros, pechenegues e kipchakos, e os de origem não túrquica, que são de origem sitianos, sármatas, cimérios, alanos, gregos, italianos, adigues e etc. Também dentro do povo ucraniano se destaca a presença milenar dos judeus Ashkenazi, a população judaica Ashkenazi, que também tem uma história milenar dentro do território ucraniano. A presença judaica na Ucrânia se deu principalmente ao oeste do país, na região conhecida como Galícia Ucraniana. Esta região faz fronteira com a Polônia, país que também teve uma grande comunidade judaica ashkenazita. Ainda seguindo pelo campo da genética, estudos realizados com relação às linhagens paterna e materna descrevem a seguinte situação para os haplogrupos dominantes dentro do povo ucraniano. Com relação à distribuição do cromossomo Y, ou seja, os haplogrupos paternos relacionados aos homens ucranianos, estudo realizado
demonstra que 44% está dentro do haplogrupo R1A, fato que está de acordo com o principal haplogrupo da Europa Oriental. O R1A é o haplogrupo principal daquela região e faz parte daquela parte da Europa com relação às linhagens paternas. Então, não é de se surpreender que quase metade dos ucranianos tenham ali, né, o haplogrupo paterno R1A. Em seguida vem o I2A, com 20% de frequência, e em terceiro lugar o R1B, com 8%. Importante salientar que o R1B presente na Ucrânia tem relação com o R1B oriental, não são as clades ocidentais do grupo R1B, mas sim as clades orientais. O R1B Z2103, a qual eu pertenço, por acaso, e o R1B V88. Esses são os haplogrupos paternos relacionados e com maior distribuição dentro do povo ucraniano, né, nas linhagens aí que representam o cromossomo Y. Vou deixar aqui na descrição o artigo geral, né, completo sobre a distribuição dos haplogrupos na Europa, onde vocês encontram também as porcentagens dos haplogrupos paternos do povo ucraniano. Em relação ao DNA mitocondrial, os principais haplogrupos são os haplogrupos do grupo H e OU. Então, que representa também grande parte das linhagens maternas ucranianas. Só o H representa já 28% da frequência dos haplogrupos maternos ucranianos. Conforme vocês podem ver nesses mapas, vou apresentar aqui um mapa que representa então as frequências paternas, e conforme você vai observando, as maiores intensidades de cor vão representando aqueles haplogrupos que eu destaquei ali, o R1A e assim por diante. E aqui, quando você observa o mapa da Ucrânia com relação às linhagens maternas, você pode observar que a intensidade da cor com relação ao haplogrupo H, ela é representativamente muito mais intensa e mais vasta no território ucraniano, que também está de acordo com a genética da região. E com relação ao DNA autossômico da população ucraniana, encontrei esse interessante artigo de 2017 que trata caracterização de uma amostra de imigrantes ucranianos residentes em Portugal, com o recurso Kit NGM Select. Bom, o artigo trata a seguinte questão, abre aspas. O país é composto por 24 regiões e uma região autônoma, a Crimeia, e contém cerca de 44.209.733 habitantes, sendo que 77,8% são etnicamente ucranianos, 17,3% russos, 0,6% belorussos, 0,5% moldavos, 0,5% tártaros da Crimeia, 0,4% búlgaros, 0,3% húngaros, 0,3% romenos, 0,3% polacos, 0,2% de origem judaica, entre outros. A língua oficial é o ucraniano, no entanto, o russo é também muito presente. Outras línguas também são faladas, correspondendo maioritariamente às línguas de origem das minorias étnicas existentes no país. A religião predominante é o cristianismo. Fecha aspas. Nesses dois gráficos da composição genética dos ucranianos, mostra que a similaridade deles ficou próxima de países tanto da Europa do Leste quanto da Europa Ocidental, destacando-se aí a região da Holanda, Alemanha, Noruega, inclusive a Espanha. Essa proximidade genética entre os ucranianos e os europeus ocidentais se destaca principalmente e é respondido pelos fluxos migratórios que aconteceram no passado,
na direção oeste para o leste e do leste para o oeste. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo.